Olá amigos da Paranormal Ataque, hoje nós vamos analisar o caso do fenômeno poltergeist mais bem documentado da história do século XX. Que nem o mais cético dos céticos tem condições de negar o ocorrido. Tudo começou na rua Green Street, número 284, na cidade de Enfield, ao norte de Londres. Nós estamos colocando o endereço aqui porque a imprensa de toda a Londres esteve por semanas na porta dessa família e por isso não faz sentido esconder o endereço. Essa família sofreu com esse fenômeno por 18 meses, mais do que suficiente para acabar com a sanidade da maioria das pessoas desse mundo. Não se sabe em que dia exato começaram aqui os fenômenos paranormais e sobrenaturais na casa. Nós só temos certeza de que se iniciou no verão de 1977. O inferno particular da família Hodgson foi testemunhado por eles, pelos vizinhos, pela polícia, pela imprensa, por investigadores de fenômenos paranormais e por todo o Reino Unido. E na parte que se refere a todo o Reino Unido, o crédito é da BBC de Londres, que comprou a ideia de uma família estar sendo atacada por um fantasma e mandou uma repórter para a casa dos Hodgson, o nomezinho, hein? Para descobrir a verdade. A BBC de Londres soube que os investigadores de fenômenos paranormais e sobrenaturais, Maurice Grosse, tinha levado a sério os apelos desesperados da mãe da solteira, a Peggy Hodgson. E entrou em contato tanto com Peggy como com Maurice, para acompanhar parte das 200 horas de gravação que ele fez na casa, e campana da repórter, para a alegria e pavor dela, não foi em vão. Ela passou uma noite acompanhando o investigador e juntos eles começaram a presenciar os fenômenos na casa assim que Peggy e as crianças foram dormir. Pouco tempo depois, que todos na casa já tinham adormecido, a repórter Rosalind Morris pôde ter sua prova de que algo realmente acontecia na casa, já que tanto ela como o investigador Gross foram surpreendidos por um forte barulho vindo do quarto das crianças, que estava logo acima deles. Ela subiu o mais rápido que pôde porque com certeza ela queria dar um flagrante e provar a farsa daquela família. Só que não foi isso que aconteceu. Ela, na verdade, viu uma cadeira de escrivaninha pesada que foi arrastada, segundo ela, por pelo menos 2,70 metros, ela foi bem precisa, de distância, num único puxão que era claramente impossível para aquelas crianças que dormiam profundamente. Mas isso aí não foi a única coisa que aconteceu lá, Há relatos de batidas nas paredes, gritos, uma voz gutural que saía da nuca da mãe das crianças, arremessos de pequenos objetos, arrastar de móveis pesados, e nas 200 horas de gravação do Gross foram gravados assobios, latidos, além de uma voz rouca. Quando as impressões da repórter da BBC ganharam o horário nobre do rádio, opiniões imediatamente se formaram e foram desde ela é uma mentirosa, querendo seus 15 minutos de fama, ou ela é louca, precisa de tratamento psiquiátrico, mas também tinha uma parcela que acreditava nela e nas crianças. A desconfiança foi geral e por isso câmeras foram espalhadas por toda a casa. Gross tinha muitas imagens que foram analisadas e confirmando-as como reais. Foram confirmadas como real, incluindo as suas gravações de áudio. Porém, as câmeras de vídeo que foram colocadas na casa pegaram outras coisas que não eram sobrenaturais, como a menina Janet usando uma barra de ferro para entortar colheres e a outra menina ela foi flagrada pelo próprio Gross, enquanto usava um cabo de vassoura para dar pancadas no teto. Gross foi ridicularizado por aqueles que esperavam qualquer coisa, por menor que fosse, para poder gritar que tudo era mentira e que nada lá aconteceu de verdade. Bom, a família foi confrontada tanto por Gross e pela imprensa, e as meninas admitiram que naquelas 2 vezes realmente foram elas. Apesar das brincadeiras das meninas, o Gross se manteve firme na investigação.
o porquê ele presenciou coisas que iam além, né, da explicação dos céticos de plantão. Ele viu com os próprios olhos bolinhas de gude que se moviam sozinhas, de um lado para o outro, portas que abriam e fechavam sem ninguém próximo ou sequer uma corrente de vento, diminuição da temperatura em um único ambiente, sem nada que pudesse explicar o ocorrido. E o ponto alto da investigação ocorreu nos primeiros dias de novembro do ano de 1977. Gross gravou a voz da suposta entidade que atormentava a família, e essa voz rouca de um homem falou através da caçula da família, onde se apresentou como um homem de 77 anos que morreu na casa e ainda disse que aquelas pessoas estavam invadindo sua casa e deveriam ir embora. Foi aí que o casal Warren apareceu na história, já que eles se intitulavam demonologistas leigos, e falo leigos não no sentido de falta de experiência, é que você só pode ser um demonologista oficial se você for padre da Igreja Católica. O casal esteve presente no local e rapidamente decidiram que se tratava de um demônio. Mas ao contrário do filme, onde eles não pegaram o caso, né, pelo simples fato de que Gross estava lá desde o início e não ia simplesmente deixar nas mãos dos Warren, que em poucos minutos decidiram que tinha um demônio lá na casa. Gross, que pegou o caso desde o princípio, acreditava que tinha realmente o espírito do antigo proprietário, que na recusa em deixar para trás bens materiais que não lhe tinham mais utilidade, acabou fazendo dele um obsessor. Por isso o filme Invocação do Mal, onde os Warren interferem no caso da Rua Enfield sozinhos e enfrentam um demônio, é pura ficção. Não dá para se basear em quase nada para saber a verdade. Mas falando em verdade, a família Hodgson mentiu ou realmente sofreu um ataque poltergeist, ou se preferir de um obsessor. Essa dúvida não é só minha ou sua, ela foi também do jornal Daily Mail, que em 2012 conseguiu entrevistar a Janet Hodgson, que admitiu que ela e a irmã juntas falsificaram 2% de tudo que aconteceu naquela casa, e que nunca conseguiu ter uma infância normal, ela sempre sendo apontada como a menina dos fantasmas. Sobre a dúvida se ela conseguia ou não imitar uma voz de um homem, fizeram com a coitada todos os tipos de testes, desde fazê-la manter a boca cheia da água e invocar a entidade na casa para falar o que acontecia, a entidade respondia, e um detalhe que não consta no filme, e creio, eu se não me falha a memória, nem nos livros. Janet passou um tempo no hospital psiquiátrico para atestar a sua sanidade. A mãe de Janet teve um colapso nervoso por passar por tudo aquilo, né? Quem não teria? E ver ela e suas filhas ridicularizadas por estranhos que têm opinião formada sobre tudo, mesmo sem saber nada sobre o assunto. O que parece muito atual, não é mesmo? O caso Enfield até hoje é um dos casos mais bem documentados da história sobre os fenômenos sobrenaturais. E isso é graças a Maurice Gross. Ele é um advogado, membro da Ordem de Estudos Paranormais do Reino Unido, que suportou longos 18 meses de investigação sem se cansar ou pensar em desistir. Esses são os verdadeiros investigadores do paranormal, e nós da Paranormal Ataque agradecemos os seus serviços, em busca da verdade, assim como nós buscamos. Se você ficou até o final, é porque você gostou. Então, por favor, nos ajude aqui deixando o seu like. Se não for inscrito, por favor, se inscreva, toque no sininho e saiba sempre que tiver um vídeo novo. Eu fico por aqui, muito obrigado, até a próxima investigação.